Boa noite a todos, meu nome é Rose. Eu vou fazer um vídeo para vocês falando da foto Kirlian, né? Bioeletrografia, efeito Kirlian, um nome que a pessoa achar melhor denominar. Eu trouxe um pouco de material aqui, tentando fazer um resumo para vocês explicando, né, a foto Kirlian. E eu vou começar aqui falando de uma das maiores pesquisas que eu já li sobre a foto da aura, que se encontra no livro A Vida Secreta das Plantas. A página é 211 e o título é O Mistério das Auras Vegetais e Humanas. Então, resumindo um pouquinho, que a matéria é grande, o casal Kirlian, né, eles já eram um casal que ele era técnico em eletrônica na Rússia, e eles estavam desenvolvendo uma máquina que fazia vários tipos de fotografias diferentes do casual. E um cientista que estudava as plantas, ele estava procurando comprovar o que ele estava entendendo do efeito lá dos estudos que ele estava fazendo, ficou sabendo do casal Kirlian, e aí ele foi atrás deles para poder eles fotografarem essas plantas e descobrir o que ele estava querendo pesquisar. Então vamos lá, entretido no trabalho, o casal se espantou quando bateram na sua porta, pois aquela hora não esperavam visitas. Seu espanto aumentou quando o estranho se apresentou. Eles disse que viera de Moscou com uma intenção expressa, saber se poderiam fazer para ele algumas fotos da estranha energia, tirando da valise 2 folhas idênticas. O homem as entregou aos Kirlian. Diante da perspectiva de sua descoberta ser submetida a um teste oficial, o casal entusiasmado trabalhou noite adentro, mas não se satisfazeram. Embora uma folha desse excelente imagens aos seus padrões clarões de energia, a outra dava apenas um facsimile pálido. Insistiram, avançaram pela madrugada, tentaram obter fotos de luminescência tão idênticas quanto as próprias folhas, mas os resultados permaneceram insatisfatórios. De manhã, muito desconcertados, relataram tudo ao cientista, e este gritou admirado: "Que maravilha, vocês provaram fotograficamente." E só então explicou que uma folha fora arrancada de uma planta saudável e outra de uma planta doente. Ao olho humano pareciam idênticas, mas as imagens tinham podido estabelecer entre elas uma diferença inequívoca. Ficava, portanto, claro que a doença, antes de se tornar visível na estrutura física como um sintoma, manifestava-se no campo energético da planta afetada. Durante séculos, videntes e filósofos sustentaram que as plantas, bem como os bichos e o homem, têm campos de um fino envoltório subatômico ou energia protoplásmica permanente nos corpos físicos sólidos das moléculas e átomos. A essa dimensão extra, ou aura, retratada na iconografia antiga por halos dourados postos acima da cabeça dos santos. Há referências feitas destes primórdios na história por pessoas dotadas de percepção extrasensorial, pondo um filme ou uma chapa em contato com o objeto a ser fotografado e passando através dele a corrente elétrica dada por um gerador de alta frequência, capaz de emitir de 75.000 a 200.000 vibrações por segundo. Os Kirlian tinham aperfeiçoado uma maneira de fotografar essa aura, ou algo aparentando a ela. Comprimidas por filme entre os elétrons do seu aparelho, as folhas revelavam uma fantasmagoria, até então restrita aos videntes, um micro-universo composto por diminutos pontos cintilantes. Clarões brancos, azuis, vermelhos e amarelos foram captados em imagens ao irromperem do que pareciam ser canais nas folhas. Essas emanações ou campo de força tornavam-se distorcidas quando uma folha era mutilada e diminuíam gradativamente, até sumir de todo, caso deixasse morrer. Posteriormente, os Kirlian foram capazes de ampliar a luminescência, adaptando seus processos fotográficos a instrumentos ópticos e microscópicos. Raios de energia e redemoinhos de luz pareciam desprender-se das plantas para o espaço.
Os Kirlian também examinaram corpos inanimados, dos mais variados tipos, inclusive moedas, cada qual tinha um padrão luminoso diferente. Um fato apresentava interesse à parte, enquanto uma moeda de dois kopecks mostrava apenas um brilho contínuo em sua borda. A ponta dos dedos de humanos parecia emitir jatos de energia flamejante, como se fossem vulcões em miniatura. Só 10 anos depois de sua demonstração fotográfica de vestígios patológicos na folha, malsa submetida a eles pelo visitante moscovita, é que os Kirlian começaram a emergir da obscuridade na União Soviética. No início da década de 60, entusiasmado com a possibilidade de um novo sistema para diagnósticos médicos, o Dr. Liev Fodorov, do Ministério da Saúde Pública da União Soviética, concedeu aos Kirlian uma bolsa para o prosseguimento de suas pesquisas. Com a morte do médico, ocorrida logo depois, a ajuda oficial começou, no entanto, a minguar, e os céticos acadêmicos assumiram uma vez mais o controle. Só quando um jornalista foi atraído para o seu caso é que o interesse pelos Kirlian voltou à ordem do dia. A situação, escreveu Biolev, é tão negra quanto antes da Revolução, quando os burocratas czaristas determinavam que em qualquer novidade sempre havia incertezas. 25 anos se passaram desde que os Kirlian fizeram sua descoberta, mas os setores competentes ainda não liberaram as verbas. O esforço de Biolev surtiu efeito. Em 1966 foi realizada em Alma-Ata, capital da República do Cazaquistão, uma conferência que reuniu numerosos cientistas interessados nos mais variados aspectos do que então era chamado de energia biológica. Numa publicação intitulada Problemas da Bioenergética, coletânea de intervenções na conferência, um biofísico moscovita, Viktor Adamenko, dividia com os Kirlian a responsabilidade autoral do estudo, pesquisa sobre objetos biológicos em campos elétricos de alta frequência, enfatizando as enormes dificuldades para o exame do espectro da eletrobioluminescência. O estudo acrescentava, no entanto, que tão logo fosse superada, seria possível obter importantes informações acerca dos processos bioenergéticos num organismo vivo. Então lá, chegando a Alma-Ata, à noitinha, Thelma Moss foi convidada por Inushin para visitar seu laboratório e fazer uma palestra para os seus alunos. Exultante, ela foi dormir certa de que seria o primeiro cientista americano a visitar uma instituição soviética envolvida no estudo da fotografia kirliana. Na manhã seguinte, quando Inushin foi buscá-la no hotel, ficou sabendo por ele, no entanto, que Moscou não dera permissão para a visita. Mesmo assim, Thelma Moss foi informada por Inushin de que, durante 6 anos de pesquisas com a fotografia Kirlian, ele pudera notar que zonas específicas do corpo humano revelaram cores características com uma significação em potencial para os diagnósticos médicos. As fotos mais nítidas, disse ele a Moss, eram as tiradas às 4 da tarde, as piores à meia-noite. Quando Moss, a queima-roupa, perguntou-lhe se seu corpo bioplásmico era o mesmo que a literatura ocultista ocidental se refere como aura ou corpo astral. Inushin respondeu que sim. Em filosofias antigas, bem como em ensinamentos orientais e teosóficos, a massa energética que duplica o corpo humano é também chamada de corpo etéreo, fluídico ou pré-físico. Acredita-se que seja o agente unificador do corpo material, a área magnética onde os vórtices imateriais ou subatômicos do cosmo se transformam no indivíduo, o canal através da qual a vida se comunica ao corpo físico, ou ainda o meio para a projeção telepática e premonitória. Durante décadas, alguns cientistas tentaram encontrar um caminho que lhes permitisse tornar visível tal corpo. Enquanto Moss estava em Alma-Ata, o eminente psiquiatra americano Montague Ullman, diretor do Departamento de Psiquiatria do Centro Médico de Maimonides de Nova York, avistava-se em Moscou com Viktor Adamenko. Para sua surpresa, Ullman foi informado de que Adamenko e outros cientistas soviéticos tinham
sido capazes de determinar que o glioplasma não apenas sofre uma mudança drástica quando colocado num campo magnético, como também se concentra em centenas de pontos do corpo humano, o que parecia corresponder ao antigo sistema chinês da acupuntura. Há milhares de anos, os chineses mapearam na pele humana 700 pontos. Ao seu ver, seriam marcos determinantes da circulação de uma força ou energia vital. Em tais pontos, para corrigir desequilíbrios no fluxo energético e curar doenças, enfiavam agulhas apropriadas. Os pontos do corpo humano, onde as luzes de Kirlian brilhavam mais com intensidades, pareciam corresponder aos pontos de acupuntura fixados pela tradição chinesa. Aí lá embaixo, muitos psicólogos consideravam o homem como entranhado na Terra e no universo, de cujas vidas seria a parte integrante. Afirmam que ele se liga ao cosmos através do seu corpo bioplásmico e reage à mudança nos planetas, bem como a estados de espírito e doenças alheias ao pensamento, emoção, luz, som, cor, campos magnéticos, estações do ano, fases da lua, marés, tempestades, ventanias e até mesmo a diferentes níveis de barulho. Se uma mudança ocorre no universo ou no ambiente, dizem os parapsicólogos, produz-se na energia vital do corpo humano uma ressonância que, por sua vez, afeta o corpo físico. O desejo de informações mais minuciosas cresceu à medida que nos Estados Unidos se começou a entender as implicações potenciais de um processo fotográfico em existência há mais de 30 anos. Então já se passavam 30 anos que eles já estavam fazendo todas essas pesquisas. E que aparentemente dava substância à noção de aura, tema que a maioria dos cientistas ocidentais consideravam localizado no extremo lunático do esforço investigador. Contando com a ajuda financeira de várias fontes, Stanley Kipner organizou a primeira conferência ocidental sobre a fotografia kirliana, a aura humana, na primavera de 1972, no Centro da Engenharia Unificada de Manhattan, onde uma multidão de médicos, psiquiatras, psicanalistas, parapsicólogos, biólogos, engenheiros e fotógrafos lotou o auditório. Durante a conferência foram exibidas fotos surpreendentes de uma folha antes e depois de perfurada com um alfinete, tiradas por Moss e Johnson, feita segundo a técnica kirliana. A foto da folha ferida revelava seu centro uma enorme mancha vermelha de energia, ao qual passara a ocupar o lugar no padrão rosa e azul claro visto antes da alfinetada. O mistério do vínculo entre os estados emocionais ou psíquicos humanos e as emanações irradiadas pelas pontas dos dedos é aprofundado pela descoberta posterior de Moss, que de tanto as fotos de seus próprios dedos quanto as de Kendall Johnson variam de um dia para o outro, o mesmo de uma hora para outra. Como as fotos das folhas mudam com variações em parâmetros, Thelma Moss conjuntura que, seja qual for a sequência em que batemos a foto, ressonamos ou vibramos na mesma frequência em que um aspecto particular do material. Não é assim uma imagem global nos diferentes aspectos de informações que aprendemos? Não podia tratar-se de uma fraude. A evidência foi confirmada quando Douglas Dean fotografou os dedos de uma curandeira de Nova Jersey, Ethel Deloche, cujo currículo apresenta uma infinidade de casos bem-sucedidos. Uma das fotos, batida quando ela estava repousando, mostrava apenas uma radiação azul clara, fluindo da pele e a ponta de uma unha comprida. Outra, em que surpreendia praticando uma cura, revelava, além da radiação azul, um fulgor vermelho alaranjado que emanava de um ponto abaixo das impressões digitais. Ambas foram publicadas na capa da revista médica. Revista médica. Então, foi um sucesso, né? Toda a descoberta e a continuação das pesquisas, né? Da primeira conferência kirliana, a primeira foi muito bem aceita, vários profissionais participaram, entenderam todo o contexto. Que uma nova reunião teve lugar em fevereiro de 1973. Em Tona Hall de Nova York. Entre as revelações vindas à baila, salientou que o Dr. John P.
Pierrakos, um psiquiatra natural da Grécia que mostrou desenhos detalhados de aura e que ele é capaz de perceber visualmente a volta de plantas, bichos e pessoas, bem como um movimento contínuo à volta de pacientes neuróticos e psicóticos. Em seu livro Porta Aberta para a Criatividade, publicado em 1967, a médica Shafika Karagula revelou que muitos dos seus colegas recorreram à observação do campo energético humano para fazer seus diagnósticos, mas como reluta em falar de suas capacidades incomuns fora do seu próprio círculo, Karagula não se referiu nominalmente a nenhum deles. Pierrakos é talvez o primeiro médico a declarar publicamente que suas percepções da aura humana o ajudam em seus diagnósticos. O homem é um pêndulo eterno de vibração e movimento, diz Pierrakos, aos que ouviam no Tom Hall. Seu espírito é capturado por um corpo onde há forças que latejam, que pulsam e bate como um coração. De quando em quando, elas se avolumam e abalam seu corpo com emoções fortes que ameaçam as próprias fundações do ser físico. A vida continua pulsando ritma e tranquilamente com o sentimento do amor, ou se dando uma avalanche de emoções fortes, pois a vida é um movimento e pulsação. Quando o movimento diminui, a pessoa fica doente. Quando ele para, a pessoa morre. Na União Soviética, país originalmente estabelecido sobre a mais materialista das filosofias, os desenvolvimentos resultantes da fotografia kirliana deram margem a questões profundas sobre a verdadeira natureza da vida, vegetal, animal e humana, sobre a mente e o corpo, forma e substância. Thelma Moss acha que as pesquisas nesse campo assumiram, de fato, uma importância científica tão grande para os governos soviéticos e americanos que ambos mantêm no mais estrito segredo seus esforços oficiais. Não bastante, um espírito de cooperação e amistosa rivalidade se restabeleceu entre grupos e até agora pequenos de cientistas russos e americanos. Como Simon Kirlian declarou numa carta à primeira conferência ocidental realizada para discutir as implicações do seu trabalho, as novas pesquisas hão de ter uma significação tão vasta para uma avaliação imparcial dos métodos só poderá ser feita pelas gerações futuras. As possibilidades são imensas e são de fato praticamente inesgotáveis. Então é um material assim, para quem depois quiser pesquisar completo, vale a pena. Foi um dos melhores materiais que eu achei, falando do efeito Kirlian, tá? Então, vamos lá. A aura tem 12 canais principais, onde circulam as energias, né? Alguns desses canais começam no dedo das mãos e outros nos artérios dos pés, cada um implicando com uma área orgânica. Tem distribuído neles cerca de 735 pontos de cruzamento por cada lado do corpo. São pontos auxiliares que cruzam os canais menores, por onde podem entrar e sair energias nas suas variedades. Os canais estão ligados no campo da aura, interligados ao físico, através das células energéticas secundárias, que são os poros cutâneos, respectivamente interligados ao ponto do chakras. Né? Então, essa é a aura humana. Então, imagina, são 735 pontos. A gente vê que o corpo humano é realmente, né, tem uma capacidade energética muito grande. Então, aqui, ó. Assim, as fotografias da aura mostram as cobranças kármicas do passado, sendo umas harmônicas, permitindo a pessoa viver num certo equilíbrio, e outras totalmente desajustadas, provando assim as perseguições do passado, provando que o universo, né, não se mete. As pessoas somente sofrem as consequências do seu passado, não recebendo energias puras, sublimes vindas do espaço, e sim energias intrusas às suas, no rastro da perseguição kármica, que são provadas através dos tratamentos das auras, onde as entidades vêm à tona, às vezes até fala do acontecido. Então, a litáurica, né,
ela aceita essa fotografia e esse efeito para mostrar que a gente traz uma bagagem das vidas anteriores, né? E isso não foi a Litáurica que trouxe. Nos livros espíritas, né? O livro Libertação, do Francisco Cândido Xavier, na página 65, onde fala aqui de operações seletivas. Esse livro é um livro que todo litáurico precisa estudar, e toda pessoa que estiver buscando um caminho espiritual e respostas para entendimento da sua existência, né? Hoje eu não tenho mais dúvida de que a gente vem para cá, para a matéria, reencarna, para entender o caminho da evolução da alma. Esse é o objetivo da vida. Quando você se esclarecer sobre isso, você vai também ter essa certeza. Então, no livro Libertação, que é um livro onde ele explica a metafísica, né? O que é a metafísica? Como funciona a metafísica? Como funciona o mundo espiritual? As atuações. Então, vou ler um pedacinho aqui. Operações seletivas. Transcorridas longas horas em compartimento escuro, aproveitadas em meditações e preces, sem entendimentos verbais, fomos conduzidos na noite imediata a um edifício de grandes e curiosas proporções. O esquisito palácio guardava a forma de enorme hexágono. Alongava-se para cima em torres paracentas e reunia muitos salões consagrados a estranhos serviços, iluminado externa e interiormente pela claridade de volumosos toceiros, apresentava o aspecto desagradável de uma casa incendiada. Sob a custódia de 4 guardas da residência de Gregório, que nos comunicaram a necessidade de exame antes de qualquer contato direto com o aludido sacerdote. Então, esse livro trata também de um espírito que foi socorrer um outro espírito numa dimensão mais baixa que a dele. Então, é o Gregório que foi fazer esse socorro. Então, eles estão analisando aqui se eles iam entrar nesse local ou não. Penetramos o recinto de largas dimensões, no qual se congregavam algumas dezenas de entidades em deploráveis condições. Moços e velhos, homens e mulheres, aí se misturavam em relativo silêncio. Alguns gemiam e choravam. Reparei que a multidão se constituía em sua quase totalidade de almas doentes. Muitos padeciam desequilibrados mentais visíveis. Observei-lhes impressionado o aspecto enfermiço. O perispírito de todos que aí se enclausuravam, pacientes espectadores, mostravam a mesma opacidade do corpo físico. Os estigmas da velhice, da moléstia e do desencanto que perseguem a experiência humana ali triunfavam perfeitos. O medo controlava os mais desesperados, porque o silêncio caía, abafante, embora a inquietação que transparecia de todos os rostos. Alguns servidores da casa, em trajes característicos, separavam por grupos vários ou pessoas desencarnadas que entrariam naquele momento em seleção para julgamento oportuno. Discretamente o instrutor elucidou-nos. Presenciamos uma cerimônia semanal dos juízes implacáveis que vivem sediados aqui. A operação seletiva realiza-se em base nas irradiações de cada um. Os guardas que vemos em trabalho de escolha, compondo grupos diversos, são técnicos especializados na identificação de males numerosos, através das cores que caracterizam o halo dos espíritos ignorantes, perversos e desequilibrados. A divisão para facilitar o serviço judiciário é por isto mesmo das mais completas. A essa altura, o pessoal de Gregório nos dera tréguas, afastando-se de nós, de algum modo, não obstante, vigiar-nos das galerias repletas de gente. Respeitado o nosso trio pelos selecionadores, que não nos alterava a união, situavam-nos agora no campo das vítimas. Atento à explicação ouvida, indaguei curioso. Todas essas entidades vieram constrangidas conforme sucedeu conosco? Há espíritos satânicos, recordando as aleografias religiosas da crosta, disputando as almas no leito da morte? O orientador obtemperou muito calmo. Sim, André, cada mente vive na companhia que elege.
Semelhante princípio prevalece para quem respira no corpo denso ou fora dele. É imperioso reconhecer, porém, que a maioria das almas aciladas neste sítio vieram ter aqui obedecendo a forças de atração, incapazes de perceber a presença dos benfeitores espirituais que militavam entre os homens encarnados, em tarefas de renunciação da benevolência em vista do baixo teor vibratório em que se precipitavam, através de delitos reiterados, da ociosidade impenitente ou da deliberada cristalização no erro. Não encontraram senão um manto das sombras em que se envolve e desvairadas sozinhas, procuravam as criaturas desencarnadas que com elas se afinam, apregando-se naturalmente a este imenso cortiço, com toda a bagagem de paixões destruidoras que lhes marcam a estrada. Então, é o que a gente costuma explicar. Quando você faz a foto da aura, pega ali o seu diagnóstico, você tem a bagagem do que você trouxe, de todas as suas existências. A partir dali, cabe a você tomar uma posição em relação a si próprio, né? Porque você sabendo e conhecendo o que isso tudo significa, a importância disso tudo, se posicionar. Porque a gente realmente é uma frequência. Quando a gente desencarna sem esclarecimento, a gente vai ser levado automaticamente para uma frequência que a gente morreu. Então, a gente não muda de frequência porque desencarnou, né? Então, por isso que o seu Lígia até fala que não adianta doutrinar o espírito que já perdeu a vida, tem que ensinar o homem vivo como ele melhorar em vida, para ele saber morrer, porque não é simplesmente morrer. Morrer é um salto, é uma passagem, mas você tem que estar treinado e apropriado para essa passagem, né? Então, aqui fala de uma máquina muito parecida com a máquina Kirlian, que selecionava os espíritos para onde eles, né, estavam sendo selecionados por um juiz, né, muito parecido com a máquina Kirlian. Então, quando a pessoa chega para fazer uma foto Kirlian com um diagnóstico litáurico, porque a máquina Kirlian tem inúmeras no mundo, mas ninguém entendeu nada, absolutamente quase nada do que realmente ela representa, você é convidado a fazer as suas experiências e pegar os livros, comprovar nos livros e estudar a litáurica e vivenciar a sua própria experiência, para que você possa ter certeza daquilo que você está fazendo. Na litáurica ninguém vai te convencer, você precisa estar atento a isso, né? E como a alma, ela quando chega na litáurica, ela já está desperta, ela já está procurando, ela já está buscando, a maioria das vezes a pessoa, ela atende esse chamado da alma dela, né? Então, no livro Libertação, André Luiz, ele fala dessa seleção e fala dessa aura, né? No livro Obras Póstumas, né, que Kardec escreveu, deixou pronto antes de desencarnar, ele fala aqui na página 231, na leitura O Meu Sucessor. Conversando com os espíritos, veio a propósito falar em quem me substituiria na direção do espiritismo, assunto a respeito do qual fiz a seguinte pergunta. Muitos dos adeptos incomodam-se com o que será o espiritismo quando eu faltar e perguntam quem me substituirá, não havendo ninguém que de maneira notória possa tomar em mãos os remos. Hei respondido que não tenho a pretensão de ser o único e indispensável, que Deus é muito sábio para fazer depender da vida de um homem o futuro de uma doutrina, que deve regenerar o mundo, que por demais sempre me disseram que tenho de constituir a doutrina, que para isso me darão o tempo necessário. A missão de meu sucessor será por mais fácil, estando a caminho traçado. Não lhe comprindo senão segui-lo. Entretanto, se os espíritos julgassem conveniente dizer-me qualquer coisa sobre este assunto, se-lhe-ia agradecido. Tudo isto é rigorosamente verdade, e além do mais, eis o que nos é permitido dizer-te. Tens razão de que não julgares indispensável. Aos olhos dos homens, o és com efeito, porque era preciso concentrar o trabalho da organização nas mãos de um só para que houvesse unidade. Aos olhos de Deus, porém não és. Foste escolhido e é por isso que és o único, mas não és,
Como bem sabe, o único capaz de desempenhar a missão, se por qualquer causa fosse ela interrompida. Deus suscitaria quem te substituísse. Assim, pois, haja o que houver, não há perigo para o Espiritismo. Até terminar o trabalho de elaboração, convém que seja o único em evidência, servindo como de bandeira em torno da qual se agrupam todos. Convém que te considere indispensável para que toda obra, saída de tuas mãos, tenha mais autoridade no presente e no futuro. É mesmo útil que se nutram receios pela tua partida. Se o teu sucessor estivesse já designado, a obra poderia ser perturbada em meio. Formar-se-iam contra ele oposições suscitadas pelos ciúmes. Discuti-lo-iam antes de qualquer prova, os inimigos da doutrina procurariam tolher-lhe a evolução. Ele surgirá, porém, quando for chegada a ocasião. A tua tarefa tornar-se-á mais fácil, porque, como disseste, o caminho já estará traçado. Se ele se afastasse, perder-se-ia, como se perderam os que têm querido atravessá-lo. O seu trabalho, porém, será pesado no outro sentido, porque ele terá que sustentar a mais terrível luta, a de ti a concepção, a ele a execução. É por isso que deverá ser um homem de energia e de ação. Admira a sabedoria de Deus na escolha dos seus mandatários. Tu tens as qualidades requeridas para o encargo que te foi dado, mas não tem as que são precisas ao teu sucessor. A ti é precisa a calma, a tranquilidade do escritor que fecundou as ideias no remanso e da meditação. A ele a força do capitão que comandava o navio, segundo as regras da ciência, desobrigado do trabalho da criação, e cujo peso o teu corpo sucumbirá, e ele será mais livre para aplicar todas as suas faculdades no desenvolvimento e na consolidação do edifício. Poderes dizer-me se já está feita a escolha de meu sucessor? Está e não está, pois que o homem, tendo o seu livre-arbítrio, pode na última hora recuar diante da empresa por ele mesmo escolhido. Além disso, é preciso que ele dê provas de capacidade, devotamento, desinteresse e abnegação. Se ele tivesse por móvel a ambição, o desejo de primar, seria posto certamente à margem. Tem-se dito que muitos espíritos superiores devem encarnar para auxiliar o movimento. Com certeza, muitos espíritos superiores terão essa missão. Cada um, porém, terá a sua especialidade e deverá agir por sua posição, sobre tal ou qual parte da sociedade. Todos se revelarão por suas obras e nenhum deles nutriria a pretensão a qualquer supremacia. Para quem acompanhou o trabalho do mestre Luigi, sabe que ele é o capitão e que ele fez muito bem o trabalho dele, né? Então, aqui no Evangelho segundo a Litáurica, na página 303, ele fala aqui a diferença, né? Então, ele vem falando aqui da foto Kirlian, da máquina Kirlian e tal, e aí ele especifica aqui o que realmente ele quis fotografar com a máquina Kirlian e o que ele quis, né, que as pessoas compreendessem, né? Então, vou ler o último parágrafo aqui, que é o que interessa para a gente. Há clínicas que usam esta máquina para detectar problemas e doenças físicas e esotéricas, que checam as condições dos chakras, e outros verificam paranormalidades, que combinadas a certas manchas vermelhas da aura fotografada, evidenciariam carências de sexo, frases pré-menstruais, estados de pseudotranse na masturbação e orgasmos. Mas não é por aí. Aí vamos lá. Além aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos ao redor de mim ressuscitarão. Isaías capítulo 26, versículo 19. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que obtêm. Mateus capítulo 11. Estas são as partes que nesta máquina se comprovam, comprovando também que as encenações teatrais das missas, os teoduns, oficiados pelos hierofantes, de nada valeram para os que voltam para encostar-se nos vivos. Esta é a diferença. Então, vamos lá, de novo. Aqueles que de vosso povo se tenham feito morrer, viverão de novo. Quando você faz a foto da aura, a foto Kirlian, na interpretação da litáurica, você pega um diagnóstico e lá vem escrito que na sua aura tem energia intrusa, energia
de antepassado, energia genética, energia, né, são vários tipos de energia. Essas energias são restos de consciências de, muitas vezes, nossos antepassados. Esses antepassados, eles perderam o caminho, eles não souberam fazer a passagem da morte. Eles ficaram na nossa dependência, né? Fora as energias orgânicas, que são as kármicas que a gente interferiu no karma alheio. Quando você faz os legados que a Litáurica explica, que são a oração dos mentores e o legado crístico de quinta-feira, você passa instrução para que esse espírito possa se desprender do teu campo áurico e voltar a nascer para cumprir a continuidade da sua evolução da alma. Vai fazer nascer de novo, entendeu? Essa é a diferença. Que eles não podiam falar isso lá atrás e hoje a gente tem condições de entender, porque a gente sabe que todas os abalos emocionais, as interferências que a gente tem, as doenças, na maioria das vezes, são trazidas do nosso passado, dependente das nossas ações. Então, a Litáurica, ela tem uma interpretação muito clara, direta, com todo um trabalho de livros, de pesquisa, anos de pesquisa do mestre Luigi, né, fazendo foto e acompanhando o tratamento dessas pessoas que deram uma bagagem científica, né, num método dele, um método que ele criou, né, e é empírico, cada um pode fazer a sua experiência nisso. Então as pessoas são convidadas a fazer as suas experiências, não julgar a Litáurica sem vivenciar, sem fazer uma foto da sua própria história, da sua própria alma, e não achar que vai tirar a experiência pela experiência alheia, né? A pessoa ela tem que atender o chamado espiritual que está tendo na Terra, né? Esse chamado se chama Litáurica. Boa noite a todos, espero que tenha contribuído para vocês compreenderem um pouco. Esse é o capítulo 1, eu vou fazer uma próxima reunião, num termo menos técnico, porque daí já dá para conversar das minhas experiências, né, com a máquina Killing e os tratamentos, e aí vai ser mais fácil de compreender também. Boa noite.